boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria estarmos pela primeira vez nesta cidade, né? Tão agradável, tão linda, e nesta casa espírita. Então, um prazer, uma honra estar aqui para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Estou aqui representando a nossa instituição espírita, que fica na cidade de Curitiba, no Paraná. No nosso site ideak.com.br tem o endereço. Se alguém for visitar Curitiba, será um prazer recebê-los lá na nossa casa. A nossa instituição espírita nasceu, já tem 8 anos, com o propósito de levar o pensamento e as obras de Allan Kardec para o mundo. A gente brincou lá na casa, quando junto com os amigos fundamos essa instituição, que nosso projeto era um pouco pretensioso. A gente não queria levar Kardec só para o Brasil. O Brasil é muito conhecido, o Brasil é o maior país espírita do mundo, Allan Kardec está presente aí muito fortemente nesse país. A gente queria levar para o mundo. Então lançamos esse projeto, Kardecpédia, que vocês podem, no site de qualquer navegador, colocar kardecpedia.com.br.net, que vocês vão acessar esta plataforma, que hoje já está sendo usada em 5 continentes, em todos os continentes, porque ela está em 9 idiomas. Então, você tem Kardec em português, em francês, em inglês, em italiano, em espanhol, em alemão, em russo, em chinês tradicional, em chinês simplificado. Por isso que eu disse que era a intenção de levar as obras de Kardec para o mundo. Ali você pode estudar todas as obras que Allan Kardec nos deixou. Allan Kardec teve 23 publicações, desde a primeira publicação com o Livro dos Espíritos, em 1857, e o seu último livreto, Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, em março de 69. Então você vai encontrar os 22 livros, mais esse livreto à disposição para estudo na Kardecpédia, em português, em francês, e quase todas elas em outros idiomas, ok? Qual é a diferença de estudar, por exemplo, na Kardecpédia para estudar num livro? Você pode ter os dois, você pode ter o livro, a gente até recomenda, é tão bom, né, manusear o livro, estudar o livro, mas você pode usar os dois, porque a Kardecpédia tem um recurso que não é possível no livro, que é o recurso de relacionar os 23 livros de Kardec entre si. Então, por exemplo, suponha que você quer estudar a pergunta número 10 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta, não. Falta-lhe para isso um sentido. Aí você pergunta, mas que sentido é esse que falta para o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então, lá dentro da Kardecpédia, você vai clicar em itens relacionados, vai clicar nesse ícone, está escrito itens relacionados, vai abrir lá uma referência na própria obra de Kardec, na obra Gênese, por exemplo, em que Kardec explica que sentido é esse que falta. Bom, isso vale não só para essa pergunta, vale para todo o Livro dos Espíritos, para todo o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e as revistas espíritas. Então, você quer estudar, hoje eu conversava com o Márcio, quer estudar sobre o passe? A pergunta 556 de O Livro dos Espíritos é a única pergunta que Kardec trata diretamente sobre o passe. Você vai lá na pergunta 556, de O Livro dos Espíritos, vai em itens relacionados, tem mais de 30 artigos de Kardec, das suas diversas outras obras, que tratam desse tema. Então, você consegue estudar as 22 obras relacionadas entre si. Por isso, o slogan da Kardecpédia é Kardec explicando Kardec. Ali está tudo unido. Isso você não consegue com um livro. Além da busca, da pesquisa, se você for lá na busca perispírito, você vai achar tudo que tem na obra de Kardec, onde aparece a palavra perispírito. Frases completas, às vezes tem pessoas que já acostumaram com a Kardecpédia e fica ali na casa espírita já com o Kardecpédia, porque também tem os aplicativos gratuitos no celular.
que você pode baixar, seja nas lojas Google, seja nas lojas Apple, para você baixar gratuitamente o aplicativo. A vantagem, às vezes, do aplicativo é que se você baixar os idiomas que você quer, você escolhe, quero português, quero francês, quero inglês, mesmo que se não tiver conexão na internet, você a consegue usar. Então, dentro de um avião, num lugar que não pega bem a internet, quem quer fazer uma viagem aí para um lugar que não pega bem, ou está na beira da praia, onde a internet às vezes não pega, ou não quer gastar a sua banda de conexão, ele pode baixar tudo. A hora que ele instala, pergunta que de línguas ele quer baixar, e aí ele consegue usar sem precisar estar conectado à internet. E tem também o recurso de comparar idioma, para quem gosta de estudar línguas ou tem dúvida de tradução. Então, você pode escolhe uma pergunta, vou citar aqui o Livro dos Espíritos, mas o que vale para o Livro dos Espíritos vale para todas as outras, ok? Uma mensagem do Evangelho, um texto do Livro dos Médiuns, você pode escolher, eu quero ver como é que está em francês, então você marca, comparar o idioma português com francês, ele vai mostrar os dois, lado a lado, no caso do computador, um abaixo do outro, no caso do celular, para que você possa, então, comparar e ver, às vezes, quem gosta de francês, para saber se a tradução está adequada. Então, e muito mais coisas. Nós estamos agora no segundo projeto grande da Kardecpédia. A Kardecpédia é muito grande, né? Nós estamos colocando todas as obras que Kardec leu e comentou. Só no catálogo racional, que é o último livreto dele, que é um catálogo para a construção de uma biblioteca, tem mais de 200 livros. Nós já conseguimos 80%. Então, se você for lá na Kardecpédia, esse livro aqui que Kardec comenta, você pode baixar o livro. Lembrando que são livros em francês ou em outro, não em português, ainda a maioria não foi traduzida. Nas revistas espíritas, Allan Kardec também, ele faz quase 700 citações de livros e artigos. Não sei como esse homem arranjou tempo para tudo isso. E nós estamos indo atrás de todas. Então, se você está lendo um artigo da revista, ele cita um jornal, você vai aparecer ali no nome do jornal, o ícone para você clicar e já ler o jornal que ele comentou. Então, esse é um trabalho que está sendo feito na Kardecpédia, um trabalho ainda que vai durar um tempo para localizar tudo isso, é um trabalho muito grande. Então, este é um projeto grandioso, que para o usuário final, obviamente, é gratuito, mas para a casa espírita não, que tem que manter empresa, tem que manter um depósito muito grande, onde tudo isso está depositado, porque estão usando, graças a Deus, tem milhões de views no mundo inteiro, então tem muita gente usando a Kardecpédia, por isso a gente tem projetos que ajudam a manter. O Kardec Play é um projeto de videoaulas. Então, são videoaulas explicativas das obras de Kardec. Enquanto a Kardecpédia é Kardec explicando Kardec, nas videoaulas é Cosme explicando Kardec. Não é tão bom assim, tá? Mas vocês poderão ter, já tem mais de 500 videoaulas explicando as obras de Kardec. Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta. Livro dos Médiuns, parágrafo a parágrafo, céu e inferno. Então, quem quiser ter videoaulas explicativas das obras de Kardec, é só entrar no site kardecplay.com, e você vê lá como é que faz para acessar. E a Kardec Books, que é a editora dos livros que a gente produz para ajudar a manter as atividades da casa e da Kardecpédia, ok? Então, esses são os projetos. Kardec Blog também é um site, lá dentro do idk.com, você localiza, tem muitos artigos, entrevistas explicativas das obras de Kardec e várias outras coisas também em texto para ser lido. Então, essa foi a nossa pretensão, levar Kardec para o mundo. Então, a Casa Espírita assumiu esse compromisso de divulgar toda a obra de Kardec. Por isso, nós escolhemos esse tema. Devotamento e abnegação são duas virtudes muito importantes que Kardec estuda e que a gente estuda também nos nossos livros. Os nossos livros são sempre explicativos das obras de Allan Kardec. Então, cada um dos livros que a gente produziu está explicando agora o Livro dos Espíritos. A gente explica desde o índice de O Livro dos Espíritos. Em geral, as pessoas não estudam o índice, a gente explica o índice, por que a ordem, por que Kardec escolheu daquele jeito, a gente explica o índice numa das obras, explicamos depois temas
da primeira parte, Deus, Espírito e Matéria. A gente discute várias questões da primeira parte. Depois estudamos várias questões mais difíceis da segunda parte, o Livro dos Espíritos, e da terceira parte. Então, os nossos livros são livros que ajudam você a aprofundar a temática espírita a partir da obra mais importante, como diz Kardec, a única obra que contém a doutrina completa. Toda ela. Todos os princípios fundamentais do Espiritismo estão na obra O Livro dos Espíritos. Todas as outras, como ele vai dizer no prefácio de cada uma delas, são complementos, desenvolvimentos daquilo que estava, em princípio, lá dentro do Livro dos Espíritos. É a obra mais completa, mais grandiosa. Se vocês duvidarem, pode abrir o Livro dos Espíritos na introdução. Começa o segundo parágrafo dizendo que o livro contém a doutrina espírita. Pode ler, está lá textualmente, lá no segundo parágrafo da introdução da obra O Livro dos Espíritos. Daí a importância dessa obra, porque ela é a síntese de toda a doutrina. As outras desenvolve, explica, graças a Deus, né? Porque quando fica só na síntese, para a gente é mais difícil. As outras obras ajudam a entender melhor os princípios que estão em O Livro dos Espíritos. Então, nós estudamos também essas duas virtudes importantes, devotamento e abnegação. Qualquer virtude, quando a gente vai estudar, a gente não pode esquecer que as virtudes, elas envolvem aquilo que os filósofos, já desde a Grécia Antiga, chamam de faculdades fundamentais do espírito ou da alma, que são basicamente três: a capacidade de pensar, a capacidade de sentir e a capacidade de agir. Capacidade de pensar, às vezes, designada por alguns filósofos como o entendimento ou a razão. É a capacidade que leva você ao conhecimento, à verdade. A capacidade de sentir envolve a percepção, capacidade da gente perceber o mundo, sentir, e também as emoções, os sentimentos. E a capacidade de agir, de fazer, que envolve a vontade. A vontade, esta faculdade fundamental da alma, é muito importante, porque é ela que faz você colocar em ação, em realização. Numa virtude, essas três faculdades têm que estar presentes. Nenhuma virtude é só sentimento. Nenhuma virtude é só ação. Nenhuma virtude é só pensamento. Toda virtude tem que envolver elementos dessas três faculdades. Por quê? O homem virtuoso tem que agir. Mas para agir, ele precisa saber como agir. Ele precisa conhecer. Mas não basta ele conhecer para agir. Ele tem que ter um sentimento especial durante essa ação. Como os espíritos vão explicar, e Kardec no Evangelho vai dizer, ele tem que agir por ardor natural do coração, por puro respeito e amor a Deus e ao próximo. Então, a virtude envolve esta ação, realização, que você faz com a vontade, é a vontade que leva você a agir. Você tem que saber como agir, aí é o conhecimento importante, e agir de determinada maneira. Você tem que estar sentindo o amor a Deus e ao próximo, para que você esteja aí no nível da virtude, propriamente dito, principalmente na visão espírita. Então, não envolve só um lado. Por isso você tem uma diferença entre o amor como sentimento e o amor virtude, que eu explico no meu livro As Leis Naturais. E que Kardec coloca muito bem quando ele propõe a lei de justiça, de amor e caridade, 10ª lei moral de O Livro dos Espíritos. E este amor é amor-ação. O amor em ação significa a caridade. Ele leva você à caridade. Então, não é só um sentimento. Eu amo fulano. O que você faz? O que você realiza? Mas não é só eu amo, eu faço. Mas como faço? Como agir? E cuidado, porque se essas coisas não estão equilibradas, você pode até se equivocar. Por exemplo, há pessoas que veem um acidente na estrada e que tem um sentimento de amor ao próximo, vai lá atender. Epa, cuidado. Se ela não sabe como socorrer aquela pessoa, ela pode prejudicar a pessoa. Todas as instruções que sempre dão aí, cuidado para não mexer numa pessoa que você pode danificar a sua coluna. Ou seja, não basta você ter o sentimento de amor pela pessoa, a vontade de agir, de ajudar, se você não sabe como agir.
Então, o homem virtuoso combina muito bem essas 3 dimensões. Então, isso vale para todas as virtudes, sem exceção. E também vale para essas 2 virtudes muito importantes, chamado devotamento e abnegação. Como é que a gente vai fazer para estudar essa virtude? Primeiro, nós vamos apresentar uma visão geral. É uma visão de dicionário, em que você pode botar no dicionário devotamento, abnegação, e ver o que o dicionário diz a respeito. Mas lembrando, e eu sempre digo isso, que quando você vai estudar qualquer termo, seja uma virtude, seja um conceito da doutrina espírita, você tem que usar a obra de Kardec para entendê-lo. Porque o dicionário não vai capturar todo o sentido que está por trás desta virtude ou deste conceito. Então, não se limite ao dicionário. Aí a importância do uso da Kardecpédia. Bota na Kardecpédia devotamento para você ver quando os espíritos falam de devotamento, o que eles querem dizer. Bota a abnegação, bota perispírito, bota perdão, e aí vai. Você vai descobrir que há sempre um sentido mais apropriado, mais preciso, quando os espíritos de Kardec vão tratar. Muito cuidado, não fique só no dicionário. Você tem que recorrer ao próprio texto, porque você percebe que há um refinamento. Se você olha, por exemplo, para dar um exemplo muito conhecido, se você olha caridade, por exemplo, no dicionário, caridade está muito restrita apenas ao que se chama tecnicamente de beneficência. Fazer o bem. Em geral, entendido como ajudar o necessitado, atender o necessitado, atender às necessidades dos outros. Mas isso é muito pobre. Isso é um pedacinho pequeno da caridade segundo o Espiritismo. A caridade segundo o Espiritismo é muito maior que a beneficência. Vocês lembram da pergunta 886 de O Livro dos Espíritos? Caridade envolve 3 virtudes. Quem lembra? Indulgência, benevolência e perdão. A benevolência não é beneficência. Benevolência envolve vontade. Volência é vontade boa. É muito mais que beneficência, que é uma ação de atender alguém, de ajudar. Na benevolência é muito mais, é fazer o bem numa dimensão muito maior, mesmo a quem não precisa de nada materialmente, que não esteja em dificuldade. Você faz o bem para todo mundo. A benevolência envolve fazer o bem no cumprimento da lei de Deus. Não importa se o sujeito está mais rico que você economicamente. Fazer o bem pela benevolência é muito mais amplo do que beneficência. Então, a beneficência é um pedacinho da benevolência, a benevolência é mais. Só para dar um exemplo, então você precisa não ficar preso ao dicionário, porque o dicionário apresenta uma visão de caridade muito restrita. Não é a visão de caridade que o Espiritismo apresenta, que os Espíritos definem na pergunta 888. Está claro isso? Então, use o dicionário, mas não fique preso a ele. Vá para os textos, ok? Eu vou começar, então, pelo dicionário, obviamente. Vamos pegar aqui os significados gerais que a gente encontra no dicionário. Mas eu já vou contar o fim da história. Quando nós apresentarmos aqui o que o Espiritismo pensa dessas 2 virtudes, nós vamos terminar ao final com uma mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 6, Cristo Consolador, em que ele vai sintetizar essas 2 virtudes, dizendo que elas são a expressão da própria caridade. Então, eu costumo dizer, no Espiritismo, 2 conceitos de caridade que se correspondem. Um conceito que envolve 3 virtudes, 886 que eu citei, indulgência, benevolência e perdão, e um outro conceito que envolve 2 virtudes, devotamento e abnegação. Mas os 2 dizem a mesma coisa. Embora de uma forma diferente, a gente vai tentar ver se a gente consegue, pelo menos, dar algumas ideias sobre isso, para que vocês possam entender como é o pensamento dos Espíritos, nos ajudando a visualização da caridade por formas diferentes, mas que levam ao mesmo resultado. Olha como os Espíritos são sábios, né? Vamos falar da caridade de algumas outras formas, mas dizendo aquilo que produz o mesmo resultado.
ok? Vamos chegar, esse é o objetivo final, chegar e mostrar que essas duas virtudes sintetizam tudo aquilo que o homem deve fazer no que diz respeito ao seu relacionamento com o próximo, que é o papel da caridade. Kardec vai dizer no Evangelho que a caridade resume todos os deveres do homem para com o próximo. Num dos meus livros eu explico que todas as leis morais, como Kardec apresenta, elas resumem todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o seu próximo. A caridade pega a dimensão dos deveres do homem para com o próximo. Ainda tem os deveres do homem para consigo mesmo e ainda tem os deveres do homem para com Deus, ok? Bom, gerais, esse é o significado geral. O que nós temos aqui? Devotamento é dedicação intensa ou entrega voluntária e generosa a uma causa, a uma pessoa ou um ideal. É uma forma profunda de compromisso e altruísmo. Então, o devotamento, nessa visão geral, ele envolve mais a vontade. Você fica agora disposto, você tem a disposição para se entregar a uma causa. Você quer se dedicar a uma causa qualquer. Então, isto é, na visão do dicionário, o devotamento. Então, ele envolve mais a sua vontade, a sua disposição de agir seguindo uma causa, ok? Já a abnegação, no sentido geral, é o ato de renunciar a interesses, desejos ou vontades pessoais em favor do bem de outra pessoa, de uma causa ou de um ideal mais elevado. O abnegado agora envolve uma outra dimensão, que é a dimensão fundamental de toda virtude, que é esta dimensão de agir sem pensar no interesse pessoal. Tecnicamente, já desde a filosofia, desde Jesus, depois dos grandes filósofos, vão dizer que para ser virtude tem que haver desinteresse. Então, isso é uma peça-chave. Você tem que agir de forma desinteressada, não pensar no seu interesse pessoal. Vamos dar exemplo. Se você, por exemplo, tem uma pessoa, vamos pegar um exemplo, um político, que resolve distribuir cesta básica para uma pessoa, para um grupo de pessoas necessitadas, carentes, com o seu dinheiro adquirido honestamente, ou seja, estou excluindo qualquer conduta ilícita, porque se tem uma conduta ilícita, não tem nenhuma ação no bem que possa vir de um meio ilícito. Meio ilícito não é um meio que a gente chama de bem, o bem tem que envolver não só um fim, um propósito nobre, mas os meios também têm que ser nobres. Eu explico isso no meu livro As Leis Naturais. Só há bem quando o propósito, a intenção, o resultado é nobre e os meios para alcançá-lo também, ok? Então, suponha que ele queira fazer isso. Ele está fazendo um bem. Tem algum mal em distribuir alimentos para pessoas que precisam com o seu próprio dinheiro? Não, isso é um bem, não é? Vocês não consideram isso um bem? Agora, a pergunta que fica, bom, isso é um bem, isso seria uma virtude? Aí vem a questão. A virtude é mais que o bem. Depende. Se ele distribui essa cesta básica e botou lá o seu santinho, lembrando, gente, não esqueça de mim na eleição. Ele não fez nenhum mal. Ele só agiu por interesse pessoal. Ele está trocando aquela cesta por um voto. Há mal nisso? Nenhum voto. Ele não está obrigando ninguém a votar. Ok? Mas ele não foi virtuoso, ele não agiu por ardor natural do coração, por puro respeito e amor a Deus e ao próximo. Não foi aí que ele fez a ação. Então, ele fez o bem, mas não foi virtuoso. Esse é um ponto fundamental que a gente nunca pode esquecer. Vamos trazer um exemplo agora para nós, né? Que é muito comum, uma pessoa chega na casa espírita com algum problema, alguma dificuldade, seja uma doença, alguma dificuldade qualquer. Ela vem na casa espírita, querendo participar e até se oferece para trabalhar em alguma atividade na casa espírita, ok? Sei lá, tantas atividades, tem uma casa espírita, atendimento a pessoa, cesta básica, e ela se oferece a trabalhar, e ela chega assim, se Deus quiser eu vou ficar curado. Ela vem para trabalhar pensando em ser curada. Essa é a intenção dela. Eu vou ajudar, vou fazer tudo, Senhor. O senhor está anotando aí no caderninho? Estou fazendo, estou trabalhando.
quero ser curado. Ela está fazendo o mal? Não, de forma nenhuma. Está trabalhando no bem, ajudando as pessoas, ela está fazendo o bem, mas não está sendo virtuosa. Mas não tem problema nisso, porque todo mundo começa fazendo o bem para depois virar virtuoso. O que é que em geral acontece? A pessoa vem para a casa espírita, começa a lidar, seja com crianças, seja com pessoas que precisam, ela vai se envolvendo no trabalho, começa a gostar, a sentir uma alegria natural pelo trabalho, daqui a pouco ela esquece da doença, ela também nem preocupada com isso, ela fala, se eu ficar curado ou não, não importa, eu vou continuar fazendo bem. Ela virou pessoa virtuosa. Ela saiu do bem por interesse pessoal, virou uma pessoa que pratica o bem por ardor natural do coração, por amor a Deus e ao próximo. É assim que a gente começa, viu? Cada um se olhar um pouquinho, vai perceber que a gente começa pelo caminho do interesse, nenhum problema nisso, desde que eu faça o bem. E depois, aos poucos, nós vamos aprendendo o que é ser virtuoso. É um processo um pouco mais longo, mais demorado, que começa pelo caminho do interesse. Nenhum problema nisso, nenhum problema. Quantas vezes o jovem vem para a casa espírita porque ele percebeu que tinha outra jovem ali, e ele tem algum interesse por ela, e ele começa ali, daqui a pouco ele se apaixona pelo espiritismo, começa a se envolver, nenhum mal nisso. Porque a maior parte das coisas que a gente faz na vida é por interesse. Alguém aqui compra pão na padaria por caridade para com a padaria? Ou com o dono da padaria? Não. Você compra roupa por caridade? Não. Então, a ação por interesse é a maior parte das nossas ações no dia a dia. Você compra, você vai ao mercado, a dona da padaria do mercado te vende. Essas ações são ações no bem, mas todas elas envolvendo interesse pessoal, nenhum mal nisso. Desde que não haja nenhum meio fraudulento envolvendo isso. Ok? Se não há nenhum meio fraudulento, está todo mundo fazendo o bem. É assim que a sociedade cresce, é assim que a sociedade desenvolve. Mas não vai dizer que você compra pão na padaria por caridade. Ou ela que ela vende pão por caridade. Não é isso. Está claro a diferença entre virtude e bem? Bom, se devotamento e abnegação são virtudes nesse sentido, por isso, na abnegação, você tem que renunciar aos seus interesses pessoais, se você quer caminhar em direção à virtude. Você vai servir, por dever, por amor a Deus e ao próximo, sem fazer cálculo. Kardec é tão duro nisso que na pergunta 897 do Livro dos Espíritos, depois vocês podem consultar em casa ou na Kardecpédia, ele chega a perguntar assim, mas se o indivíduo trabalha, se dedica pensando em lá na vida espiritual, ele ficar numa posição melhor. Sabe qual é a resposta dos Espíritos? O bem deve ser feito caridosamente, por desinteresse. Então, mesmo aquele, não, se o senhor está anotando aí, sabe, eu estou aqui no centro, 30 anos trabalhando, eu quero chegar lá e estar num lugar melhor. Não entendeu o que é virtude. Tem que trabalhar mais 100 anos no centro espírita para aprender o que é virtude. Nem pensar no que ele vai ganhar. Quem faz o cálculo do que vai ganhar ou perdeu, não entendeu o que é ser virtuoso. Mas pode estar fazendo o bem. Então, não está fazendo mal. O pior é fazer o mal, porque aí tu vai ter que responder pelo mal que você fez, vai ter que reparar esse mal, sofrer as consequências do mal. Então, é melhor fazer o bem, mesmo que seja por interesse. Até que você desenvolve a capacidade de fazer o bem por ardor natural do coração. Pode botar essa frase, vocês vão encontrar na Kardecpédia, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é genial essa frase, por ardor natural do coração, por amor a Deus e ao próximo. Se a gente conseguir isso, nós vamos dar o salto na escala espírita, vamos sair de espíritos imperfeitos, terceira ordem, para espíritos bons, segunda ordem. Se não formos virtuosos, não damos esse salto. Mas por que o espiritismo é tão exigente? Porque se o indivíduo age por desinteresse, vai acontecer alguma prova na vida dele que ele vai fracassar. Por quê?
Porque se ele está agindo por interesse, ele está calculando o que ele vai ganhar ou perder. Se algum dia ele for submetido a uma prova em que ele vai perder muito, ele larga o bem. Ah, peraí, vou ter que perder tudo isso? Quando ele se transforma em virtuoso, ele faz como os primeiros cristãos, iam sorrindo para a arena para serem devorados pelos leões. Quem aqui toparia essa aventura? Vai perder tudo, a própria vida, e da forma dolorosa. Não pensa que o leão vai ser bonzinho com ele. Então, se você não conquista a virtude, você não vai virar um espírito bom, um anjo guardião que nos serve por amor, não é por interesse. Qual o interesse de Jesus ter vindo na Terra? Para pensar, nesse planetinha cheio de gente que não ia entender nada, que não ia compreender o seu ensinamento, que ia ainda criar problema o tempo inteiro, levá-lo à morte. Se ele tivesse algum interesse, ou fizesse algum cálculo, ele dizia, aquele planetinha lá, deixa para lá. Por amor a Deus e a todos nós. Assim são os espíritos que são da segunda ordem ou primeira ordem. Nos amam e nos atendem por amor, nenhum interesse. A gente ainda faz esse cálculo, nenhum mal em fazer o cálculo, ok? Mas não é suficiente. É preciso dar o salto, aprender a dar um salto mais acima, sair do bem e ir para a caridade, ok? Bom, com isso, vamos agora para o Espiritismo. Vimos a visão geral dada pelo dicionário, agora escolhemos aqui algumas mensagens, essa da Revista Espírita de março de 69, onde, falando sobre os apóstolos do Espiritismo na Espanha, o que nós temos? O verdadeiro devotamento consiste em tirar o melhor partido de sua posição, pondo a serviço da causa o mais utilmente possível e com discernimento as forças físicas e morais que a providência concedeu a cada um. O devotado se põe para fazer o que precisa ser feito, com todas as suas forças físicas e morais. Isso é o devotamento, a capacidade de se colocar disposto a fazer o que precisa ser feito. Aí você fala, mas podia fazer o mal, daí vai entrar a abnegação. Por que o devotamento anda junto com a abnegação? O devotamento te dá a disposição, a força para fazer. A abnegação te diz, tem que fazer a virtude, tem que fazer o bem desinteressado. Quando você junta os dois, você tem exatamente como nós vamos ver a caridade, porque você juntou toda a disposição da vontade para fazer o que precisa ser feito com todas as suas forças, e ao juntar com a abnegação, que te dá o bem desinteressado, você compõe aquilo que vai ser, como nós vamos ver, a caridade. Já estou adiantando, porque o relógio não para, né? Então, eu tenho que adiantar o final aí do filme. Então, veja a importância dessa virtude. Envolve essa capacidade de estar disposto a servir, a trabalhar numa causa, com todas as forças físicas e morais. Essa disposição. Porque é muito comum, às vezes, você começar um trabalho e parar, né? Levar adiante a tarefa, o trabalho que você assumiu. Não desanimar, não desistir. Prosseguir no trabalho. Quando a gente começou o projeto, eu pedi a Deus 20 anos para concluir a Kardecpédia, porque eu queria colocá-la em 10 idiomas. Falei, Senhor, eu preciso de 20 anos, me dê apoio para colocar a Kardecpédia em 10 idiomas em 20 anos. Em 8 eu já coloquei em 9. Aí a Lília pergunta, aí o 10º? Aí ela fala assim para mim, adia um pouquinho, porque você pediu 20 anos. Vai que você coloque antes, ele fala, então vem embora. Porque eu fui mais esperto que Allan Kardec. Porque Allan Kardec, na Revista Espírita de 1859, finalzinho do ano, ele diz assim, precisarei de 10 anos para concluir o meu trabalho. Nosso Senhor anotou, 69 ele morreu, ele 59 perde 10 anos, levou 10 anos. Eu, muito esperto, já conhecia esse texto, né? Eu falei, Nosso Senhor não vai me pegar nessa não, eu vou pedir 20 anos. E graças a Deus, em 8 anos já está em 9 idiomas. Não todas as obras, mas já está lá em 9 idiomas. Então você não pode desistir, você tem que estar firme, com vontade, fazer, levar adiante, trabalhar, que vai dar certo. Ok? Bom, agora nós vamos agora para a abnegação. Na Revista Espírita, de dezembro de 68, aliás, essa sessão anual comemorativa dos mortos, saem daqui,
Vão ler esse texto. Esse texto é de uma beleza extraordinária. Só para deixar vocês bem curiosos, esse texto tem um título assim: é o Espiritismo uma religião? Uma pergunta que Kardec responde no texto. É o Espiritismo uma religião? Esse é o texto de Kardec de dezembro de 68. Então peguem a Kardec Pede, ou se alguém que tem a Revista Espírita também em papel, pode procurar no mês de dezembro com esse texto, com esse título, Sessão Anual Comemorativa dos Mortos. Porque todo ano, nesse dia 2, né, dia 1º, dia 2 não é dia 1º que é dia dos mortos, não é isso? Dia 2, dia 1º é dia de todos os santos. E dia 2 é dos mortos. Então, no dia 2 de novembro, todos os anos, Kardec tinha uma sessão comemorativa dos mortos. Então, ele publica na Revista Espírita vários dos textos dos Espíritos que dão comunicações nesse dia. É lindo, porque é um dia especial em que ele bota muitas mensagens importantes dos Espíritos. E ele vai dizer: a abnegação dos interesses pessoais é a verdadeira pedra de toque da fé sincera. Por quê? Kardec vai nos explicar no capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Ele vai apresentar 4 conceitos de fé. O primeiro, fé como confiança nas próprias forças, que é importante. Fé como confiança na realização das coisas, importante. Depois, fé dogmática, como crença em dogmas especiais. Isso o Espiritismo não leva adiante. E ele então vai, no 4º significado da fé, é que ele vai escrever aquela frase admirável que está na capa do Evangelho. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. Então ele vai dizer que esta fé é a crença nas verdades espirituais básicas que o Espiritismo apresenta. Mas não é apenas a crença no nível da ideia, é a crença sentida e vivida. Você de fato acreditar que há um Deus soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primária, que você é uma alma imortal, que existem leis morais regulando a vida. Quando você pega as verdades espirituais do Espiritismo, você acredita nelas e vive essas verdades, você tem fé. Essa é a fé raciocinada, a fé inabalável de que fala Jesus. E esta fé é provada pela abnegação. Porque se você tem essa fé, você tem que renunciar aos interesses pessoais. Espera aí, eu sou uma alma imortal, existem leis morais, a virtude é importante, Deus existe, Deus é justo, eu estou no mundo de provas e expiações transitoriamente. Por que eu vou ficar preocupado demais com o meu interesse pessoal? Por quê? Se eu vou morrer daqui a pouco... Daqui a pouco, todos nós estamos indo embora. As mulheres que estão presentes, podem olhar na bolsa, vocês têm uma passagem aí na bolsa. Os homens estão no bolso, de vez em quando eu tiro a minha passagem. A data está meio branquinha ainda, mas uma hora a data vai ficar clarinha e você vai ver que é a passagem para outra vida. Há uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, do grande matemático, filósofo, francês, Blaise Pascal, professores de matemática, estudaram alguns teoremas de Pascal, e física também, e esse espírito escreve uma mensagem, anotem, para depois irem na Kardec Pede. A verdadeira propriedade. Do que nós somos verdadeiramente donos? Dos títulos? Do seu nome, do seu título, das coisas que você comprou, adquiriu, nada disso te pertence. Pascal diz assim: do que você encontra ao chegar, e você deixa ao partir, você não tem a propriedade, não lhe pertence, você é um mero usuário, que vai ter que prestar contas a Deus. Olha a frase notável: do que você encontra quando você chega, e do que você deixa quando você vai embora, você não é proprietário. Você é um mero usuário. É como ter alugado uma casa, não lhe pertence. Você não pode fazer com ela o que você quer. Você vai ter que prestar contas ao dono. Olha a sabedoria. E qual então é a sua verdadeira propriedade? Vai explicar Pascal.
as suas conquistas intelecto-morais, e principalmente as virtudes que você tenha conquistado. Esta é a verdadeira propriedade. Se você chegar com isso, serás rico na vida espiritual, se não serás pobre. E ele vai dizer, e não esqueça, todo mundo vai fazer essa viagem, que às vezes a gente esquece. Todos nós vamos viajar para a vida de onde saímos. Vamos retornar à vida espiritual. Então vamos chegar lá ricos. E rico não são dos valores que a sociedade considera valores. Riqueza, posição social, poder, nome, títulos. Não vai perguntar lá, Cosme, você era mestre, doutor, graduado? Essa pergunta não interessa. Tens virtudes? Não tem. Vai sofrer as consequências. Tens, vai ganhar os méritos. Ou seja, Pascal mostra a importância da gente se preocupar com a verdadeira propriedade, que é a posse desses valores que vão nos acompanhar para todo e sempre, porque o resto vai ficar por aqui mesmo. Então, não nos compete nos concentrar tanto nisso. Vamos nos concentrar principalmente nos valores da alma, porque os valores do corpo são meios, são ferramentas. Se você souber usar esses valores como meios para a conquista dos valores morais, você entendeu o que é verdadeiramente a vida. Bom, mais uma questão para ver a importância dessa virtude. Pergunta 912, que é o item fundamental quando Kardec vai tratar das paixões em O Livro dos Espíritos. Eu trato disso no meu livro Os Espíritos e os Homens, as paixões, o nosso grande problema. A gente tem dificuldade de dominar as paixões. Paixões são as emoções do tipo ciúme, mágoa, inveja, tristeza, raiva. Vocês sabem o que é isso? Sabem? Ciúme, inveja, mágoa, raiva, indignação, tristeza. Sabem? Alguém aqui já ouviu falar disso? Pois é, se a gente sente isso de vez em quando, vocês sentem isso de vez em quando? Não precisa ser sempre, não. De vez em quando fica muito triste, revoltado, magoado, aborrecido, com raiva. De vez em quando fica. Hã? Fica de vez em quando. Não é sempre, não. De vez em quando. De vez em quando vem. Por exemplo, alguém lhe agride, lhe ofende, você sente vontade de caridosamente apertar o pescoço dele? Mesmo que seja caridosamente. Isso aí, ó. Sente isso de vez em quando? Então, vocês são espíritos da terceira ordem na escala espírita. Ainda não estão na segunda ordem, que é a ordem dos espíritos elevados, que são os nossos anjos guardiães. E depois ainda tem a primeira ordem, que são os espíritos puros, ainda tem outro salto. O primeiro salto é não ter nenhuma dessas emoções ruins. Pensa bem o que é isso. Olha a diferença. Se alguém lhe agride, por exemplo, fisicamente, você sente dor, uma agressão física, veio e lhe deu um soco, ou então pisou fortemente no seu pé, você sente dor. Mas também sente um pouquinho de vontade de revidar, não é? Essa emoção ruim que vem junto com a dor, ok? Isso é a terceira ordem. Se você fizesse esta agressão com o espírito da segunda ordem, ele só sentiria dor. Não sentiria nenhuma emoção ruim. Nem desejo de devolver ou de agredir a você. Conhece algum desses aí? Eu até hoje não encontrei ninguém, mas na Terra é raríssimo os espíritos bons, segunda ordem. Mas na vida espiritual não, porque são os nossos anjos guardiães. E cada um de nós tem o seu anjo guardião. É uma lei de Deus, uma lei natural. Bom, veja como a abnegação é importante. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? As paixões que eu citei, ciúme, inveja, mágoa, elas são resultado da natureza corporal que nos domina, do domínio da matéria sobre a alma. Se a matéria domina a alma, vai olhar o espírito imperfeito a partir das perguntas 100 de O Livro dos Espíritos. Quando você chegar na terceira ordem, está lá, predominância da matéria sobre o espírito. É isso que significa ser espírito imperfeito. Como é que você vence esse predomínio da matéria sobre você? Praticando a abnegação. Isso é,
fazendo o bem desinteressadamente, procurando agir mesmo contra os seus interesses pessoais. Na hora que você faz isso, você começa a vencer as influências da matéria. E aí você caminha para a segunda ordem. É aquela mãe que renuncia à sua saúde, o seu sono, sem revolta, sem reclamar, sem ficar se queixando, porque ela ama o filho. Ela renuncia por amor àquela criança que precisa de tratamento. Agora, se ela revolta, reclama, xinga, briga, ela ainda não entendeu o que é abnegação. Ela está, no máximo, fazendo bem se ela trata daquela criança. Mas com esse sentimento de revolta, ela não está sendo virtuosa. Para ser abnegada, ela tem que fazer isso com alegria no coração, né? Agradecendo a Deus a oportunidade de servir, de ser, mesmo que aquela criança deu um trabalho assustador para ela, ela agradece a Deus, ora e continua amando. Ou qualquer pessoa que faz isso, seja na casa espírita, seja no seu trabalho, na sua vida, que faz o bem pelo bem, ele está praticando a abnegação, está vencendo o predomínio da natureza corpórea. Veja que é o mais eficiente. Não procure outro, não tem outro mais eficiente que esse. E lembrando aqui, eficiente significa vai dar resultado mesmo. Não tem como não dar resultado. Praticar a abnegação. E agora, como o relógio não parou, eu vou só para o final aqui, para a nossa síntese. Olha aí, se você pega devotamento junto com a abnegação, isso dá caridade. Ó, eu vou só voltar aqui antes, para mostrar que o Cosme não está inventando isso, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, tomai por divisa o Espírito de verdade, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. É o Espírito de verdade dizendo. Por isso eu fui lá para a síntese. Entendeu aqui? Essa é uma mensagem do Espírito de verdade, dizendo que devotamento e abnegação resume os deveres da caridade. Ok? Por isso eu coloco aqui, ó. Devotamento mais abnegação é igual caridade. Porque a abnegação combate o egoísmo. Porque na hora que você renuncia ao interesse pessoal, que é a característica da abnegação, para servir o próximo, você venceu o seu egoísmo. Você deixou o seu centro principal, você pensou no outro, não só no seu interesse pessoal. E na hora que você se devota, que você se entrega à lei, aquilo que é correto, você venceu o seu orgulho, porque agora você passa a seguir uma causa, uma lei, não aquilo que simplesmente você acha, você procura a orientação de quem sabe, na lei divina, na lei de Deus. Então você abre mão dessa vaidade, não, eu sei, não. Quem sabe? Deus. As leis naturais estão aí, eu vou procurar seguir a causa de Deus e não a minha causa. Nesse momento você está enfrentando o orgulho, porque o orgulhoso é aquele que acha que ele é o cara, né? Ele é o cara. Eu costumo dizer, o cara está naquela tela inicial lá. Aquele era o cara, Allan Kardec, né? E Jesus. E eu costumo dizer, você pode falar dos dois por uma razão muito simples. O anjo guardião de Allan Kardec era o Espírito de verdade, era Jesus. Allan Kardec era um espírito da segunda ordem, que tinha como anjo guardião o único espírito da primeira ordem que viveu nesse planeta, que foi o Cristo. Então o vínculo entre esses dois espíritos era muito grande. Por isso eu costumo dizer que Kardec foi o que melhor entendeu o pensamento do Cristo. E que melhor soube expressá-lo junto com os Espíritos nessas 22 obras que eu citei aqui. Ok? Então nós temos que estudar esse tal de Kardec, eu digo sempre, para a gente viver o ensinamento de Kardec, porque viver o ensinamento de Kardec é viver o ensinamento de Jesus. Se a gente entendeu isso, a gente começa a caminhar em direção a essa segunda ordem, essa ordem dos bons espíritos, para um dia, daqui a muitos milhões de anos, chegarmos na primeira ordem. O caminho é muito longo até chegar na ordem de um espírito puro. Mas pelo menos nós temos uma meta aí, que é chegar primeiro no meio do caminho, espírito bom. Praticando o quê? Devotamento. Devotado à lei de Deus, à causa das leis naturais, das leis morais,
seguindo com abnegação, vivendo, renunciando aos interesses pessoais a benefício do próximo. Se a gente faz isso, a gente pratica a caridade e vence esses dois vícios que são a causa de tudo de ruim que há no planeta: orgulho e egoísmo. Causa das guerras, das brigas, dos conflitos, é sempre essas duas coisinhas aqui terríveis, que, como vai dizer os Espíritos, esse monstro terrível, que gerou como filho esses dois juntos, pai e filho, são um desastre do espírito imperfeito, que faz com que o espírito imperfeito vá tendo dificuldade de caminhar em direção a Deus. Bom, é isso, eu quero então agradecer e vamos juntos agradecer a Deus, né? Porque se nós temos tudo isso, nós temos que agradecer a Deus, que permitiu que o Espírito de verdade, que Jesus, inspirasse Allan Kardec e outros espíritos para nos legar essa doutrina extraordinária. Então vamos orar agradecendo a Deus esses ensinamentos. Deus, Pai de amor e bondade, é uma alegria muito grande, Senhor, termos a oportunidade de conhecer o pensamento de Jesus, a partir das palavras dos Espíritos e de Allan Kardec. Esse Espírito especial, que soube muito bem trazer para cada um de nós, numa linguagem clara, rica e profunda, o pensamento do Espírito de verdade, para que a gente pudesse aprender sem dificuldade, porque a forma como Kardec nos trouxe apresenta um conhecimento simples, rico e profundo, numa linguagem que todos conseguimos entender. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, por estarmos na Terra, com a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Obrigado por estarmos numa casa espírita, Senhor, recebendo a ajuda dos nossos anjos guardiães, para que a gente possa sair daqui com a certeza de que vale a pena continuar nesse esforço constante de conquistarmos a virtude do devotamento e da abnegação. Que os nossos anjos guardiães nos ajudem nessa empreitada, para que a gente possa um dia, após essa passagem curta pela terra, chegarmos em condições melhores na vida espiritual. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo.